Olá, meu nome é Felipe Gontijo, sou estudante de graduação da Universidade Federal de Berlândia e, juntamente com meu grupo de pesquisa, hoje trago um trabalho intitulado Nódulos pulpares como fator diagnóstico para a aterosclerose, uma revisão sistemática com meta-análise. Bom, inicialmente, nós sabemos que a aterosclerose consiste numa redução do suprimento sanguíneo devido a uma obstrução das artérias pela presença de massas calcificadas ali presentes. E a aterosclerose, como outras condições sistemáticas, vem cada vez mais sendo relacionadas com manifestações bucais, como, por exemplo, os nódulos pulpares, que são massas calcificadas, né, que podem estar presentes nas polpas dentárias. Com isso, evidências, né, trazem essa relação, essa ligação entre os nódulos pulpares e a aterosclerose, principalmente relacionado à patogênese desses ateromas calcificados, né, que são bastante característicos da aterosclerose. Entretanto, na literatura atual, ainda faltam evidências, né, dessa relação entre os nódulos pulpares e a aterosclerose de fato. Então, essa revisão sistemática presente, né, busca avaliar essa associação entre nódulos pulpares em dentes permanentes e o diagnóstico de aterosclerose. Então, antes de fazer de fato a revisão sistemática, nós realizamos um protocolo, né, seguindo o guia de report da Prisma P e a gente realizou, né, um registro na base de dados Prospero, de forma que a gente conduziu a revisão sistemática seguindo as diretrizes do JBI. Então, para a nossa pergunta de pesquisa, a gente utilizou o método PECO, sendo que a nossa população consistia em pessoas com dentição permanente, nossa exposição apresentando nódulos pulpares, comparador àquelas pessoas sem nódulos pulpares, e o nosso desfecho, né, o outcome, é o diagnóstico de aterosclerose de fato. Então, como critérios de inclusão, tivemos estudos observacionais prospectivos ou retrospectivos, né, onde necessitava haver associação entre os nódulos pulpares, né, em dentes permanentes de adultos e também o diagnóstico da aterosclerose. Como critérios de exclusão, tivemos estudos fora do objetivo, estudos onde houve inclusão de diferentes tipos de doenças cardiovasculares com doença cardiovascular autorrelatada, pesquisas e estudos com sobreposição de amostras, com grupo controle composto apenas por pacientes com outros tipos de doenças cardiovasculares e também estudos publicados em outro alfabeto além do romano. Então, nós realizamos, né, a busca eletrônica em diversas bases de dados diferentes, como o Medline, via o PubMed, Scopus, Lilacs e BBO, o Science Direct, Embase, Web of Science, Livivo, OpenGray, o ProQuest e o Google Scholar. Então, nós utilizamos em cada base de dados, né, os termos mesh e os seus sinônimos, de forma que eles foram combinados por meio dos operadores booleanos OR e AND, de forma que dentro de cada base de dados a gente respeitou a sintaxe de cada uma propriamente dita. Então, aqui a gente tem um exemplo de estratégia de busca, nesse caso que a gente utilizou no PubMed, né? Utilizando os operadores booleanos com os mesh terms, de forma que a gente fez alterações, né, de acordo com a sintaxe de cada base de cada base de dado posteriormente. Então, aqui a gente realizou a seleção de estudos, onde inicialmente a gente removeu as duplicatas das bases de dados principais, utilizando o software EndNote. Em seguida, a gente também removeu as duplicatas da literatura cinzenta, mas dessa forma manualmente. Em seguida, a gente realizou a calibração dos revisores, seguida da exportação de todos esses artigos para o software Ryan, e nesse mesmo software realizar a exclusão por título e resumo, chegando por fim à leitura, né, dos artigos elegíveis. Então, na meta-análise, nós utilizamos, né, efeito fixo, aleatório e o odds ratio com uma medida de efeito de 95% de intervalo de confiança, sendo que a heterogeneidade foi quantificada por meio do teste I ao quadrado, sendo significativa quando maior de 50%, sendo que nesses casos foram feitas análises de sensibilidades, removendo um por um os estudos para identificar essa fonte de heterogeneidade. E em caso de heterogeneidade baixa, né, ou seja, menor que 25%, essa meta-análise seria suplementada com um modelo fixo, né, como teste de sensibilidade. Em relação à avaliação de certeza de evidência, a gente utilizou a ferramenta Grade, sendo que o software Grade Pro GDT foi utilizado para sumarizar esses resultados, sendo então que foi avaliado a análise do desenho de estudo, o risco de viés, inconsistências, evidência indireta, imprecisão e o viés de publicação, sendo ao final então essa certeza avaliada classificada como alta, moderada, baixa ou muito baixa. Então, aqui, a partir do flowchart, né, a gente pode observar que inicialmente tínhamos 2.968 estudos e, ao final, tivemos 8 estudos elegíveis, né, para uma análise qualitativa de revisão sistemática, sendo que 2 desses estudos foram removidos, né, sobrando 6 estudos para análise quantitativa de meta-análise.
Então, como nossos resultados, tivemos, né, 8 estudos, como já dito, como elegíveis, compondo uma amostra total de 3.877 participantes de 5 países diferentes, sendo 7 estudos transversais e um caso controle, e todos os estudos apresentaram, né, vieses de fatores de confusão, né, e avaliação da exposição. Um desses estudos, né, elegíveis não foi incluído na meta-análise por falta de dados suficientes, e um outro foi removido, né, devido à identificação de fonte de heterogeneidade. Não foi possível avaliar o risco, o impacto de viés relacionado aos fatores de confusão nessa meta-análise, pelo fato de que todos os estudos incluídos possuíram um viés nessa categoria. Então, devido ao baixo número de estudos incluídos, não foi possível realizar essa análise de viés de publicação, sendo que a certeza então de evidência foi classificada como muito baixa. Então, esses achados, né, devem ser interpretados com cautela devido a essa evidência limitada pelo desenho de estudos, né, e o alto risco de viés e imprecisão. Então, essa meta-análise, né, acabou concluindo que esses pacientes com nódulos pulpares possuem maiores chances de também apresentar aterosclerose de artéria carótida ou coronária com uma certeza muito baixa de evidência. E entre os testes de sensibilidade, apenas a avaliação de desfecho adequada que apresentou uma alteração na estimativa de efeito. Então, nós concluímos que, baseado em uma certeza de evidência muito baixa, a literatura atual sugere haver uma associação positiva entre nódulos pulpares em dentes permanentes e aterosclerose de artéria coronária ou carótida. Bom, nesse QR Code apresenta as referências que nós utilizamos, e é isso. Agradeço a oportunidade de participar dessa jornada. Muito obrigado.